Você fica angustiada quando alguém demora a responder a sua mensagem? Ou você já teve aquela sensação de que sem determinada pessoa talvez você não viva? Calma, porque isso não é drama. Isso é só o seu cérebro agindo como uma criança mimada quando não ganha doce ou quando não ganha o brinquedo que quer. E hoje eu vou te mostrar por que isso acontece e como eu tenho feito para acalmar essa parte da minha mente. Porque sim, isso acontece comigo e eu trago no vídeo de hoje mais um lance da minha experiência com a reprogramação mental. Por que nós ficamos viciados nas pessoas? Eu que tenho apego inseguro ansioso, fui ler, fui pesquisar, porque eu sou ativa dentro do meu processo e descobri dois sistemas: o sistema de recompensa e o sistema de alarme. O sistema de recompensa, ele funciona como um chefinho no teu cérebro que grita: me dá mais disso, isso é bom, quero mais. Por quê? Porque ele libera a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor multifuncional que está intimamente ligado às sensações de prazer, de movimento e de motivação. O seu equilíbrio é fundamental para a nossa saúde e nosso bem-estar. Então, quando você sente esse prazer de estar com alguém, quando a companhia de alguém é muito essencial para você, quando você tem essa sensação, é porque o teu chefinho aqui dentro está gritando para você que aquilo ali é bom, que aquela pessoa é ótima, e aí você começa a ficar viciada. É como você olhar a sua comida preferida, é como comer um docinho depois do almoço. Você já deve ter ouvido falar que o animal ele ataca quando ele se sente acuado. Eu, pelo menos, até pouco tempo ouvia isso. E é exatamente assim que funciona o nosso sistema de alarme, como um animalzinho assustado, acuado no nosso cérebro. Quando a pessoa some, não te responde naquele momento que você queria ou te responde de uma outra maneira, e isso acontecia muito comigo por conta do apego ansioso, o sistema de alarme ele começa a disparar. Ele libera o cortisol, que é um hormônio esteroide muito conhecido como o hormônio do estresse. E entre as diversas funções que o cortisol tem no nosso corpo, ele tem a função de dar a resposta ao estresse. E como é que isso funciona? Todas as vezes em que você está numa situação de estresse, o seu cortisol é liberado pelo seu sistema de alarme e ele libera energia para preparar o seu organismo para luta ou fuga. E o que acontece? Sabe esse aperto que você sente no peito quando você não tem a resposta? Ou sabe quando você está esperando uma ligação, alguma coisa muito importante, um resultado de exame ou uma ligação de um emprego e você está num lugar e o seu telefone tem só 1% de bateria e você naquele dia não levou o seu carregador? E você entra em desespero, e você fica estressada, e você quer brigar, e você quer xingar. É isso. É o seu sistema de alarme. É o cortisol que foi preparado, que foi liberado no seu organismo, e você está respondendo àquela situação de estresse. Como saber que você está viciado em alguém, dependente emocionalmente daquela pessoa? Eu, baseada na minha experiência, dei nome a 3 modos. O primeiro é o modo GPS. Você não vai admitir, mas eu tenho certeza que você fica aí stalkeando a pessoa. Eu fazia muito isso.
Eu nem havia dado bom dia para o mundo e já estava com o telefone na mão, olhando se a pessoa havia postado qualquer coisa nas redes sociais dela. O detalhe é que na noite anterior eu havia ficado até tarde também fazendo a mesma coisa. Ou seja, passava o dia inteiro ali verificando aquilo. Para testar, eu mandava uma mensagem para a pessoa e continuava alimentando o stalkeamento. Por quê? Porque se depois daquilo que eu enviei, depois da mensagem que eu enviei, se a pessoa tiver postado qualquer coisa nas redes sociais, eu entrava no segundo modo, que é o modo chora tudo. Que a pessoa, eu mandei a mensagem, ela não respondeu, mas ela postou qualquer coisa nas redes sociais após aquilo ali, pronto. Eu começava a chorar desesperadamente, como se não houvesse amanhã, ficava pensando nas coisas que eu fiz de errado, pensando nas desculpas que eu daria para justificar os meus erros. Nunca assumia, eu queria justificar os meus erros. E aí eu entrava também no terceiro modo, que é o modo eu também. Que quando a pessoa me respondia, e aí ela falava qualquer coisa, por exemplo, se ela falasse, eu fui em tal lugar, ou eu vi tal lugar, ou eu vou em tal lugar, vou em tal evento, eu antes de responder a pessoa, eu ia pesquisar sobre, e aí eu dizia que eu também gostava, me interessava pelo assunto, só para ter um motivo de conversar com a pessoa, só para ter a oportunidade de estar com a pessoa, para mostrar para a pessoa que eu era também do mesmo, tinha o gosto parecido com o dela, que eu era uma pessoa legal. E isso não é legal. Talvez isso que aconteceu comigo, esses 3 modos que eu tenha nomeado, talvez isso te ajude. Você não precisa falar para ninguém que você stalkeia ou que você tem esse comportamento. Faça uma reflexão. Tira 5 minutos do seu dia e reflita sobre isso. Veja se é isso que você está fazendo. Não estou dizendo que você tem, mas pode ser que você esteja no caminho de ser, ou talvez nem perceba que é. Coisas que eu tenho feito e que me ajudam pra caramba nesse processo. Treino de 5 minutos. Hoje eu já estou um pouco mais avançada. Hoje o meu intervalo de pegar o telefone para qualquer rede social de bobeira é raro. Mas o treino de 5 minutos, como é que ele funciona? Pega o seu telefone e bota ele distante de você. Coloca o alarme, 5 minutos. Não toca nele. Você precisa começar a se desligar disso. Isso, semestre passado, quase me fez reprovar também. Então, hoje, quando eu sento para estudar, geralmente eu tenho que ler um material que são, no mínimo, 12 páginas. Então, eu divido em blocos de 3 páginas, em 4 blocos de 3 páginas. E aí, entre um intervalo de um bloco e outro, ou eu vou alongar, ou eu vou beber água, ou eu vou ao banheiro, ou eu vou fazer um carinho nas minhas filhotas. Porque eu tenho 2 gatas incríveis, a Mimi e a Juma. Então, eu brinco ali 5 minutinhos com elas e esqueço o telefone. Porque assim eu não alimento o vício. Hoje o intervalo é grande. Hoje eu uso muito o telefone para ouvir música, principalmente quando eu estou me exercitando, quando eu estou no meu momento de meditação, quando eu preciso gravar vídeo, quando eu preciso postar alguma coisa nas minhas redes sociais do Rafa por Ela, mas de um modo geral eu não tenho quase utilizado para uso pessoal. E isso me ajuda pra caramba. Desde que eu comecei a fazer a reprogramação mental, eu faço isso. A segunda coisa é a lista da independência. Faça uma lista com pelo menos 3 coisas que você gosta. E não vale se enganar e colocar a pessoa nessa lista, tá? Tem que ser coisas que não envolvam a pessoa diretamente.
você lista e você vá fazer aquelas coisas que você gosta, sem se ligar na pessoa, esquecendo, aproveitando aquele momento. Se você gosta de dançar, determina assim, vou dançar 2 ou 3 músicas. Esquece que tem a pessoa, pense em você, no prazer que aquilo te dá. Se você mora em algum lugar que te dá a possibilidade de pedalar, pega o telefone só para ouvir música e vai pedalar. Vai fazer qualquer coisa, você com você. Mas tem que ser sem colocar a pessoa no meio. E a terceira coisa é criar amizade comigo mesma. Não tem coisa melhor. Se eu trato o meu colega com carinho, se eu dou aquela atenção para as pessoas, aquele amor intenso, aquela, como se diz, se eu dedico, se eu tenho urgência em ajudar, em ver aquela pessoa bem, por que eu faço isso com ela e não faço comigo? Eu tenho que ser a minha melhor amiga. Eu tenho que estar em primeiro lugar, eu tenho que me cuidar, eu tenho que me amar, eu tenho que ser carinhosa comigo, eu tenho que ser gentil comigo. E não é fácil, porque somos humanos, cheios de sentimentos, e o que mais prevalece na gente muitas vezes é a raiva. A gente tem raiva porque a gente queria fazer tal coisa e não consegue, porque não tem grana, porque não tem tempo, porque a gente queria trabalhar em tal lugar e não consegue aquela vaga. Mas a gente precisa ser paciente com a gente precisa ser amigo da gente. E quando eu entendi isso andou assim, fez a minha reprogramação andar pra caramba. E é basicamente isso. Eu vou dizer para você que não é fácil, como diz a minha psicóloga, não é fácil, mas é possível. E de fato, não é fácil. É um teste, é treino, é consistência, é você não desistir. Não existe fórmula mágica, existe consistência, existe você praticar todos os dias. Como aprender a andar de bicicleta, como aprender a cozinhar, que a cada vez que você faz, você vai melhorando, você vai aperfeiçoando. Lembre-se, sabe quando você resgata um animalzinho de rua, que ele chega na sua casa assustado e tudo mais? As minhas gatas, elas foram resgatadas. O meu gato anterior também, o Pudim, foi resgatado. Lembre-se que o seu cérebro funciona basicamente como um cachorrinho assustado ou um gatinho assustado, que você precisa ter amor, ter carinho, ter paciência. E quanto mais você tiver paciência, mais ele vai se sentir seguro e menos migalhas ele vai querer. E essa é aquela parte do vídeo em que eu digo para você: curta, comenta, compartilhe com aquela pessoa que você sabe que precisa assistir esse vídeo. O YouTube adora isso, você me ajuda, porque o meu canal ele é pequeno, mas ele é muito verdadeiro. Eu uso a minha história para tentar ajudar outras pessoas e para falar, porque quando a gente fala, a gente cura. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu curtir, comenta aqui embaixo o que você vai fazer para começar a mudar isso na sua vida. E não se esqueça, você não está sozinha. Comenta aí que você vai fazer, que você quer mudar e vambora que nós estamos juntas nessa. Até o próximo vídeo.